aqui, eu acho que a gente é merecedor de alguma coisa, ou temos um compromisso pela frente maior, né? Então vamos, hoje, como sendo dia de atividade mediúnica, de desobsessão coletiva, todos sabem que aqui embaixo nós estamos com trabalhos mediúnicos, as equipes ali estão para receber em oração todas as entidades sofredoras para recebê-la, doutriná-la, ampará-la e encaminhar. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, a cúpula espiritual do Círculo da Luz, elevamos o nosso pensamento ao maior, e em seu nome os oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, devidamente harmonizados como estamos, já desligado do nosso mundo lá fora, vamos em nosso pensamento até nossos lares, em cada repartição, em cada ambiente de nossa casa, mentalizar cada pessoa que lá conosco convive, nossos filhos, marido, mulher, os nossos colaboradores, os nossos entes queridos. E principalmente aqueles irmãos sofredores que porventura encontram-se por lá, que através de nossa oração, de nossa boa vontade, conseguimos trazê-los para cá, para que lá embaixo seja, como foi falado, recebido, amparado e doutrinado. Todos aqui de volta agora. Nós vamos fazer primeiramente a leitura do Evangelho da noite de hoje. No capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão, Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome? Não expulsemos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva e os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as praticais é assemelhado ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-la, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir e ensinar. Essa lição está em Mateus. Muito bem, meus irmãos. Isso aqui é uma prova de fé que Jesus nos chama, né? Nós passamos a vida orando, achamos que através das nossas orações, elas são ouvidas, sim, mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós temos que praticar a caridade, nós temos que construir aqui a nossa base para a nossa vida eterna, que é no reino do céu. Nós temos que construir aqui a nossa casa em base sólida. Mas que casa é essa que ele está falando? Que espaço é esse que vamos encontrar depois perante Deus? É através da caridade. Nós estamos vindo sempre aqui, sempre orando, pedindo, lógico que isso ajuda, é uma forma de caridade, mas nós temos que sair à rua e praticar o bem, de todas as formas. Em todos os princípios da doutrina espírita, ela não passa uma lição dessa aqui, se não for pela caridade. Nossos atos de boa fé, nossos atos mesmo, não é de falar de boca para fora, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou uma boa pessoa. Não, eu tenho que construir minha base sólida para entrar no reino dos céus. É esse o chamamento, meus irmãos. Lógico, volto a insistir, lógico que nós vamos ser sempre recebidos pelas orações. Nós somos aqui, abençoados. A maioria aqui veio do seu cômodo do carro até aqui. Nós temos a nossa casa para morar, nós temos o mínimo de conforto. Há poucos dias atrás eu estive em São Paulo e a gente sempre ouve falar, mas não vê assim. E eu fui numa região de São Paulo que eu quase nunca fui, que é no bairro Brás. Quem viaja para lá já conhece. Gente, eu fiquei 2 dias lá e eu fui numa reunião e eu fiquei aterrorizado, que eu vi com os próprios olhos, tá? Aquele povo morando, dormindo na rua. Eu passei de manhã cedo para ir numa empresa e a reunião era 7h30. Aquela São Paulo cinza que estava, embaixo de viaduto, você não era um nem dois ao acaso. Era assim, lado a lado, em trincheira. E às vezes, eu estou trazendo isso porque às vezes a gente passa a vida a reclamar. A reclamar de uma comida, a reclamar de qualquer coisa. Você pode ver, a reclamar da esposa, do filho, tá? E a gente não vê que a gente é abençoado. Nós somos privilegiados, assim, melhor dizer. Nós somos privilegiados porque temos isso aí. Não que nós devemos ter, mas outros não têm. Então o que eu quero dizer é que nós temos que sair desse nosso egoísmo, tá? E irmos para fora praticar o bem. Esse é o caminho que Jesus diz nessa parábola aqui, que nós vamos encontrar o reino do céu praticando o bem, construindo a nossa base sólida aqui. Tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher depois. Então, se nós formos não só ser boas pessoas, mas pessoas que praticam o bem, certamente nós encontraremos uma porta maior lá fora, no nosso dia, no nosso momento de chamamento. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora vibrar nosso amigo Paulo, né? Já estou bem conhecido da casa, para que ele consiga transmitir com muito carinho a mensagem de consolo para cada um de nós. É uma mensagem que possa
abrir nossos corações para a caridade, né? É isso que importa. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, à frente dessa tribuna mais uma vez, tentando trazer um pouquinho do consolo que o Espiritismo nos dá e nos traz. O tema de hoje, psicografia, consolo no Espiritismo. Porque sabemos que muitas das pessoas que procuram a casa espírita, normalmente, ou muitas das vezes, procuram vir à casa na ânsia de um contato com um ente querido que desencarnou, de uma pessoa conhecida que partiu deste mundo físico para a pátria espiritual. E eu trouxe um pouquinho disto hoje, porque sabemos que na nossa região aqui, nós não temos muito a tradição dos médiuns psicográficos. Então, que sirva também de consolo para que possamos entender o trabalho que esses médiums fazem pelo Brasil afora. E para iniciar, eu gostaria de trazer este, que eu acho que é o filme que mexeu muito comigo assim que eu cheguei no Espiritismo. Querida mãezinha, sou eu, seu filho eterno. E essa é a personagem real, né, do filme. A perda de um filho. Mal superou a cota de sofrimento que a vida parecia lhe reservar, enfrentaria o segundo golpe, a morte de outra filha. Mais uma vez, se apegou ao espiritismo para dar sentido a tantas lágrimas. Impressionante que quando meu filhinho volta para a pátria espiritual, ele caiu da garupa da bicicleta da babá em 83 e durante 3 horas ele desencarna. E a gente foi a Uberaba ver o Chico e eu pude sentir, então, pela primeira vez, o que era um Chico Xavier, porque até então era o amigo do pai, era o professor. No Réveillon de 84, que quando eu consegui chegar perto do Chico, já era 3 minutos para meia-noite e eu estava em frangalhos, 4 meses que meu filhinho tinha ido embora. E eu não consigo nem cumprimentá-lo, eu abaixo na frente dele, coloco os 2 cotovelos no joelho dele e choro, abaixo a cabeça e choro. E nessa hora eu sinto um bem-estar enorme. E quando eu sinto esse bem-estar enorme, as mães que já perderam filhos sabem do que eu estou dizendo. 4 meses eu estava com a garganta apertada, era como se mãos de ferro estivessem apertando meu coração. E quando eu chego perto dele, que eu choro ali, quase no colo dele,
eu sinto um bem-estar muito grande e eu começo a pensar assim, as pessoas têm razão. Estar na aura de Chico Xavier é tomar um banho de amor e luz. Esse bem-estar que eu estou sentindo aqui agora é esse banho de amor e luz que eu estou tomando. E eu me acalmo e levanto os olhos para ele, ele fala assim para mim, não sou eu não, minha filha. Quer dizer, ele havia lido o meu pensamento. Ele diz, não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. O consolo que ele me trouxe dessa perda é algo inenarrável. E o Chico me disse assim, você perdoou a babá, né, minha filha? E eu olhei nos olhos dele, porque realmente eu havia perdoado a babá. E eu olhei nos olhos dele e falei, perdoei, Chico, eu perdoei a babá. Ele falou, pois é, você pensa que você fez muito de ter perdoado? Você deveria ter agradecido que foi das mãos dela que ele caiu e não das suas. Nem você nem seu marido teria suportado o remorso. Dizia, seu filhinho tinha que voltar mesmo para casa com queda ou sem queda. E então você tem que agradecer a babá por ter sido ela o instrumento do que já ia acontecer mesmo. Há 3 anos e meio, a minha filha Mariana volta para casa com uma dengue hemorrágica, que a leva em 3 dias. Ela estava com 27 anos, uma menina linda, estava noiva, e o nosso mundo como que desaba novamente. Eu voltava para casa, meu segundo filho, minha segunda filha. E o meu marido me disse assim, o que vai ser de nós agora? Chico não está mais aqui. E eu falei com ele, a gente não precisa mais. Na verdade, eu trouxe essa fala da Célia Diniz. Ela faz um relato nessa entrevista. Essa entrevista é longa, uma entrevista de 20 e poucos minutos. E eu não poderia trazer todo o conteúdo ao conhecimento dos irmãos e das irmãs aqui presentes. Mas o relato mais interessante que ela diz, primeiro o seguinte, que ela foi convidada para participar do filme, que ela ia representar como uma família espírita. Porque Célia Diniz, ela foi criada no seio de uma família espírita. E conta ela que quando foi ver o filme, que tinha havido uma distorção desse fato. Porque no filme, quem já teve a oportunidade de assistir, não fala em momento algum que ela era praticante da doutrina espírita. Pois bem, ela disse que aceitou de pronto, porque sabia que este filme ele ia contribuir em muito para a divulgação do espiritismo. E tenho certeza que não foi diferente disso. Mas o que mais me chamou a atenção na fala da Célia Diniz, nessa entrevista, no final, foi o seguinte. Quando termina a entrevista, ela diz que dos 3 filhos que ela possuía, que só um se encontrava no mundo físico. E que 2 filhos tinham retornado à pátria espiritual. E que ela tinha certeza absoluta que o filho que mais tinha dificuldades era o filho que estava vivo ainda, vivendo no mundo físico. Porque ela tinha certeza absoluta que aqueles 2 filhos que tinham partido para a pátria espiritual, que estavam muito melhores do que ela, o marido e este filho. E isso mexeu muito comigo, porque realmente para você ter o entendimento que aquele que se encontra na nossa verdadeira vida, que é na pátria espiritual, está melhor do que aqui, precisa realmente ter um conhecimento muito grande da causa do espiritismo. Pois bem, vamos à palestra. No livro dos médiuns, no capítulo 14, fala que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. E diz mais, que esta faculdade ela é inerente a todos os espíritos, em maior ou em menor grau. E que, portanto, não constitui um privilégio exclusivo,
daquele que é médium. E por isso mesmo, raro são as pessoas que não a possuem. Os principais tipos de médiums são os médiums de efeitos físicos, a dos sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos escreventes ou psicógrafos. E é desse que nós queremos falar um pouquinho essa noite. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem procurado respostas para as perguntas que a cada um, todos nós, já fizemos em determinadas fases de nossas vidas. Quem sou, de onde vim e para onde vou? As fontes para essa resposta são as mais variadas dentre as áreas do conhecimento humano. Podemos recorrer à filosofia e à teologia, para que, então, abra-se aí um largo espectro de possibilidades. Também podemos nos apoiar nas diferentes religiões e nos seus respectivos dogmas. Mas, ao nos apoiarmos tão somente no campo religioso, incorremos, muitas vezes, num aspecto de relatividade que, como tal, pode ser aceito ou não como algo real por todos nós, segundo nossas origens, nossa cultura e grau de conhecimento. E não raras vezes são suscitadas polêmicas, discussões acaloradas e, infelizmente, inclusive, conflitos nessa área. Sabemos ainda que hoje existem muitas guerras santas, a qual chamamos, em razão exatamente disso, de cada um entender essa situação do da onde vim, para onde vou e quem sou, de uma forma diferente. Nietzsche, filósofo alemão, quando questionado sobre a existência ou não de Deus, responde essa pergunta com uma outra pergunta. Diz ele assim: Deus criou o homem ou Deus é uma criação do homem? E até aí, não temos nada a estranhar, porque sabemos muito bem que o papel da filosofia é implantar a dúvida e o questionamento. E aí, quando pesquisamos um pouco mais, Aristóteles, o filósofo grego, nessa mesma linha, vem e diz o seguinte: não é nenhuma e nem outra coisa, mas as duas. Ou seja, poderíamos entender com essa resposta que, mesmo nós sendo criação divina, somos parte de um processo evolutivo, o que, na verdade, sabemos que faz sentido. Na pergunta de número 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que é o espírito? Aonde os espíritos superiores respondem: o princípio inteligente do universo. E os espíritos superiores ainda completam essa resposta dizendo assim: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é. Por quê? Porque não é palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Na última palestra que fiz nessa casa, eu toquei no assunto e volto ao assunto novamente. Sobre a igreja e seus dogmas.
vai e vem acabamos abordando este assunto. A filosofia e a ciência normalmente não aceitam dogmas. No campo do saber, a interpretação de tudo que nos cerca, elas são transitórias, elas são mutáveis. Só são válidas até que sejam modificadas por contradições lógicas conforme sua veracidade. E o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, alinha-se também nessa vertente filosófica e científica. Por isso, sempre dizemos que o Espiritismo é ciência, é filosofia e religião. E o Espiritismo também não trabalha em cima dos dogmas. Por quê? Por acreditar e viver na prática da imortalidade da alma. E no que mais que se baseia o Espiritismo? No aperfeiçoamento humano através das reencarnações sucessivas, apresentando dessa forma consequências de ordem religiosa diverso das tradicionais religiões, porque suas interpretações estão também sujeitas a possíveis modificações, amparando num exame mais acurado aquilo ao que chamamos, na Casa Espírita, de fé raciocinada. Pois bem, por isso, essa exposição vem tentar dar subsídios aos irmãos e às irmãs aqui presentes nesta noite, e assim percebermos as evidências da sobrevivência dos espíritos após a morte, através dos relatos dos familiares que receberam por meio de psicografias mensagens de parentes que, a despeito de estarem fisicamente mortos, provam estar vivo na dimensão espiritual. E, por assim dizer, como esses espíritos, já libertos do corpo físico, comunicam-se com seus familiares através de médiuns, demonstrando que não só sobreviveram, que não só estão vivos, mas muito em especial, o que é mais interessante, que além de continuarem vivos lá no plano espiritual, continuam mantendo laços com aqueles que são objetos de amor, ou seja, seus entes queridos. Mas também precisamos dizer e deixar bem claro aqui que a mediunidade, primeiro, não nasceu com a doutrina espírita. Ela sempre existiu. No Antigo Testamento, já chamavam os profetas de médiuns videntes. E também esclarecer que a mediunidade, ela não é exclusividade de nós que praticamos o espiritismo. Em todas as vertentes de fé e religiosidade existem médiuns, apesar que muitos não saberem tratar-se de mediunidade. Agora, o que precisamos deixar bem claro é que o Espiritismo tem a obrigação, sim, de fazer essa comunicação com os espíritos somente pelo bem e o amor ao próximo. Não podemos trabalhar para atrapalhar a vida de ninguém. Particularmente, um dos momentos mais emocionantes que vivi dentro da doutrina espírita, até o dia de hoje, foi em uma sessão de psicografia ao vivo que tive a oportunidade de presenciar não faz muito tempo. É uma experiência que, para mim,
vai ficar guardado em minha memória para sempre. É uma coisa impressionante. No meu caso, eu consegui viver a alegria e o conforto espiritual que aqueles familiares estavam tendo naquele momento ali. Era como se eu tivesse me apoderando daquelas cartas, como se fossem minhas, como se fossem para os meus familiares. Eu me lembro muito bem de um relato, nessas psicografias ao qual eu tive a oportunidade de estar presente, de uma garota de 18 anos, moradora aqui da cidade de Jaguaruna, em que a mãe estava lá e deu o nomezinho dela. Então, o que mais impressiona é o seguinte: a pessoa chega lá, dá o seu nome, a data que a pessoa desencarnou e a data do nascimento, nada mais. E daí, então, ele chama pelo nome, se tem alguém ali que conhece fulano de tal. E daí a família se manifesta. É uma coisa muito linda, é uma coisa emocionante, é uma coisa que não tem palavras para dizer como funciona. E esta menina, a mãe, tinha um sentimento de culpa muito grande, porque ela tinha saído de uma festa de Jaguaruna para Tubarão. E quando voltavam desta festa, esse automóvel colidiu com um caminhão e pegou fogo. E a mãe não se conformava com esta situação. E então a filha vem dizer, naquela psicografia, que não era para ela se preocupar, a mãe, porque no momento da colisão do automóvel, ela não sentiu nada, e que quem veio buscá-la, quem veio levar ela para a pátria espiritual, tinha sido seu avô, e citou o nome do avô. E essa mãe, então, cai em prantos, porque imagine o peso de uma mãe ao saber que uma filha desencarnou num acidente de carro e que esse carro incendiou. Então, ela vem trazer esse conforto para a mãe. Dizer que não era para a mãe ficar com esse sentimento, porque sabia nas orações que a mãe tinha esse sentimento de culpa, porque no momento do desencarne, imediatamente o seu avô tinha vindo resgatá-la. E daí, então, ela faz um relato que esse era o plano da vida dela, que ela tinha vindo realmente para ficar esses 18 anos e que ela estava lá agora e que ela estava no aprendizado de uma nova vida. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu tive a oportunidade de presenciar essas psicografias. Certa feita, neste filme, As Mães de Chico Xavier, ele é questionado por um repórter se ele tinha certeza que essas cartas eram dos familiares, aonde ele responde: em momento algum afirmei serem verdadeiras as cartas psicografadas. Quem atesta serem verdadeiras são os seus familiares. Por quê? Porque em toda psicografia sempre vem um detalhe que a família identifica como sendo seu familiar. Então eu trouxe aqui, para os irmãos e as irmãs aqui presentes, alguns relatos de histórias desses médiuns psicográficos. A primeira que eu vou mostrar é interessante, porque é de uma família de evangélico. E os evangélicos sempre dizem, apesar que se a gente ligar a televisão nesses programas evangélicos, a gente vai ver muito pastor mediunizado, mas eles não aceitam que é mediunidade. E eles sempre alegam que é quando se faz contato com outro mundo, que é coisa do demônio, né? Então, eu achei muito interessante essa aí, ó. Ele me ditou assim: querida Nilza, deixo você meu abraço de gratidão por tudo que pude aprender do seu lado. Deixo ainda um beijo para a Néia e a Núbia. Meu abraço, que Deus abençoe vocês, viu? Nada de chororô. Sabe que o Sebastião da Mercedinha
pai dele. São dois lugares para onde... E parem de falar mal de mim, viu? Eu agora posso escutar também. Gostaria de deixar um beijo na Tainara e na Raíssa, que continuem linda e tão envolvida e preocupada com a família. Te amo, minha neta. Deixo um beijo também, eu acho que é a Rabeca. Desculpa. E também o Arthur. Agradeço também as orações que fizeram na Igreja da Matriz do Livramento. Eu pude sentir o amor de muitos. Olha, Nilza, cuida bem do sítio, viu? Amo muito esse lugar. E também digo para todos: não estou no cemitério de Nemours. Eu estou em todos os lugares e estarei perto daqueles que me amam e que querem minha presença ao lado deles. Por favor, só não me peçam dinheiro. Vão trabalhar. A todos meu abraço e gratidão. Nilza, não tenha medo, nós não somos demônios. Somos todos filhos de Deus, que somos eternos, junto com o nosso Criador. Abraço a todos, Sebastião, José, Zé. Então, como nós podemos identificar que normalmente nesses contatos que é feito com os seus familiares, eles sempre vêm ricos de detalhes em que o próprio familiar atesta e reconhece que é o seu familiar que está ali, né? E eu trouxe um outro aqui, dessa moça, Carolina, que também é bastante interessante. Agradeço a Deus pelas orações. Você consegue dar mais um volumezinho lá? Pelos pensamentos positivos, por toda a luz que chega até mim e meu pai Gustavo. Hoje é um dia especial. Alguns de nós, desencarnados, que se prepararam para ditar uma carta faz tempo, poderão ditar suas palavras. Poderão falar para seus familiares e trazer seus sentimentos em forma de palavras. Enquanto a mim, só tenho a agradecer. Antes de trazer algumas palavras que considero importantes para todos, gostaria de deixar meu abraço à minha família. Mãe querida Carla, que orgulho estou de você e da avó Ana. Era para mexer no meu quarto mesmo. Lá só tinha lembranças e você sabe que estou em todo lugar. Estou onde estão as pessoas que amo. Mãe, o pai manda um beijo, um abraço gostoso e trouxe flores lindas para enfeitar seus cabelos. Eu te amo, mãe. Deixo meu abraço no vô Antônio, que muito amo, também, no meu primo Lucas, no meu tio Rodrigo, no tio Robson e, claro, na tia Bianca. Está vendo, tia? O desencarne foi trágico. Muitos só ligaram por curiosidade. Outros realmente estavam preocupados. Mas seu amor e o amor da minha família transformou luz para centenas de pessoas pelas cartas da Senhora de Luz, Fátima. Só o bem trará a completa paz. Continue fazendo bem e nós, eu, o pai e a Suquita, estaremos apoiando a todos. Bem, o motivo das minhas palavras é dizer que todos devem cuidar dos seus animais, gatos, cachorros, etc. Eles sentem, eles têm alma. Para vocês terem uma ideia, a Drica, que morava com meus tios, desencarnou, mas continua lá no quintal, junto dos demais animais no quintal.
e ficará por algum tempo, pois numa casa que tem amor, os animais ficam mais tempo. Amem seus animais e se perguntem o que eles estão nos ensinando todos os dias. Um beijo, Carolina Pierre. Depois a mãe dela vem numa entrevista dizer que o motivo pelo qual ela comentou sobre os animais é porque ela era médica veterinária, né? Então ele tinha esse amor muito grande pelos animais e faz um relato ali também, como vocês podem constatarem, que uma amiga dela desencarna e fica no quintal junto com os animais porque ela sentia mais amor entre os animais do que os familiares, né? Que ficou bem interessante. E por último eu gostaria de trazer também um relato que é bem interessante. Talvez alguém aqui já tenha visto falar. Marquinhos era um garoto de bom comportamento, mas ele gostava de futebol, ele era torcedor do Corinthians. E ele, ao sair de um estádio, de um jogo de futebol, numa confusão, numa briga que teve relâmpago, ele acabou sendo atingido por uma bala perdida. Então ele vem relatar para os pais o que aconteceu com ele e é bastante interessante e divertido. E aí, pai? E aí, dona mãe? Quem disse que eu fugi de vocês? Pô, nada disso. O vô Antônio, ó gente, que beleza está aqui do meu lado. Pai, eu ainda vou acordar você com um puxão no seu pé e chamar você para um dia legal. Mãe, que bom, que maravilha, você com o pai aqui. Eu não estou não com o pensamento lá, naquele dia da violência, que quando vi, os loucos dispararam. Eu sei que não é consolo não, mas eu estava feliz, junto com os amigos da nação corintiana. Mas fazer o quê? O que importa agora é que vocês sabem que não tenho nada a ver com o ocorrido. Eu sei a dureza do Natal e do Ano Novo em casa. Eu estive com vocês, sim, e aguentei firme, mesmo vendo vocês de coração lapidado. Só quero que vocês saibam que não largarei vocês. Mãe, eu te amo, eu te adoro. Eu não fui para sempre. Estou tão atualizado, que os chineses estão acabando com o nosso Corinthians. O que é isso? Até pensei que não ia escrever, pois o Abelha me falou que o médium amigo é palmeirense. Quando o Abelha falou, falei, caiu a casa. Mas ficou tudo tranquilo. É só para dizer que eu estou vivo. E a par de tudo, e que só dei uma viagem. Pai, te amo. É isso aí. Agora preciso parar. Até breve, pai e mãe. Marquinhos, Marcos Antônio Coraça Júnior. Na verdade, eu trouxe esses relatos. Hoje é bem fácil, né? É só ir no YouTube aí e colocar psicografia. Nós podemos ficar horas a fio vendo esses contatos, né? Desses irmãos que já não fazem mais parte do nosso mundo físico, mas que provam que realmente existe vida após a vida. Que nós não estamos aqui por uma única passagem,
né? E conforme relato do médium espírita Fernando Bem, que é este médium que anda fazendo esse trabalho por todo o Brasil, tratado como as cartas de Fátima, ele diz o seguinte, que as religiões, elas são janelas para observar o céu. Você pode até mudar de janela para observar melhor, mas o céu vai estar ali de qualquer jeito. Dizendo o seguinte, não importa qual religião frequentamos. E gosto sempre de frisar isso, porque o Espiritismo ele também me ajudou nisso, a tirar qualquer tipo de preconceito sobre qualquer religião. Deus, sabemos muito bem, é o mesmo para todas as religiões. O que nos define como bons ou maus são as escolhas que fizemos. Dizendo o seguinte, Fernando Bem, que as crenças, elas não influem nas nossas decisões. Se nós somos espíritas, mas não praticamos o preceito de ajudar o próximo, ou se somos evangélicos, mas não praticamos a caridade, ou se somos católicos, apostólico romano, mas saímos da nossa igreja sem ter o conhecimento que o mais importante é o amor ao próximo e ao perdão ao nosso semelhante, alguma coisa está errada. Nossos valores estão equivocados. Aproveitamos essa mensagem dessa noite para repensar nossas atitudes. Porque temos conhecimento e vimos muitas vezes pessoas que fumam, que bebem, que vivem uma vida um tanto desregrada, tem muitos desvios de condutas, mas ajudam muitas pessoas e praticam a caridade com muita intensidade. Assim como o contrário também funciona. Pessoas que às vezes vêm para a casa espírita, e me incluo nisso, né? Mas às vezes não conseguimos praticar isso que é o mais importante, de nos trabalharmos o perdão e entendermos que, conforme mostram os vídeos, a vida não encerra por aqui. A vida não acaba aqui. Precisamos estar atentos a isso. Temos a prova verdadeira que a vida continua. Portanto, precisamos melhorar nosso contato consciente com Deus. E daí, então, para encerrar, eu vou trazer mais um videozinho aqui de 3 minutos, se vocês tiverem paciência, que é de uma jovem mãe que foi em busca de um evento desse, das cartas de Fátima, e não teve a felicidade de ter o contato com o seu filho, que era o que ela foi buscar. Mas vejam um relato dela. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samanta, eu sou de São Paulo. E como muitos de vocês, também perdi uma filha, né? E sei muito bem dessa dor. E desde então, eu venho buscando entendimento, eu venho buscando conforto para conseguir todos os dias levantar da minha cama e seguir em frente, né? Hoje eu vim dividir com vocês uma experiência que eu tive e que me marcou demais, e que me ajudou demais, está me ajudando demais, né? Eu tive uma formação católica, porém, desde quando tudo aconteceu, né, a doutrina espírita está me ajudando muito. E na busca de entender o que aconteceu, de buscar conforto, né, eu encontrei o trabalho do Fernando Bem. De alguma forma, um vídeo do Fernando Bem chegou até mim, né? E a partir daí eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou, né? Uma luz acendeu dentro de mim e me trouxe muita esperança, né? E eu passei a assistir muito esses vídeos, né? E mães relatando, e aquilo eu ia enchendo meu coração de esperança. Cada carta eu ia formando um pedacinho do céu que a minha filha vive hoje. Isso foi me trazendo muito conforto,
né? Foi um conforto tão grande, eu passei madrugadas assistindo os vídeos. Eu não recebi uma carta da minha filha, como muitas pessoas não receberam. O Fernando, ele não sabe, nem o próprio Fernando sabe como funciona a organização para receber essas cartas, né? Mas pelo que os espíritos dizem, não é uma coisa fácil. Eles, os espíritos, têm que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Tem que haver um momento certo, né? E assim, da mesma forma que muitas pessoas não receberam, pessoas que já haviam recebido uma vez, receberam de novo, né? Da mesma forma que estávamos todos lá, né? Pessoas que nem estavam lá, né? Não pegaram fila, não receberam a carta, né? Então, assim, não dá pra gente saber como funciona essa organização. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês, gente. Eu não recebi uma carta da minha filha, mas eu recebi muito, muito de estar lá, né? A gente volta pra casa, muitas vezes sem a carta. Mas, parando pra pensar, a gente volta com aquilo que a gente precisava naquele dia, né? Pra edificar a nossa fé, pra entender um pouco mais, né, sobre a vida após morte, vida após vida, né? Então hoje eu estou aqui para dividir com vocês essa experiência, porque eu, como muitos de vocês, passei noites assistindo vídeos, né, imaginando que, poxa, surgem muitas dúvidas, e hoje eu posso dizer para vocês com toda a convicção, tudo aquilo que acontece lá, né, na reunião das cartas de Fátima é verdade, é a mais pura verdade, né? Então é isso aí, agradeço a atenção de todos, um ótimo retorno para nossos lares, uma boa noite, muito obrigado, que assim seja. Agradecemos ao Paulinho pela grande explanação, esses exemplos que tem, que veio conjugar com aquilo que falamos. Eu tive uma oportunidade, estava em Belo Horizonte um tempo atrás, e aí fui até Pedro Leopoldo, fica pertinho, 30 quilômetros. E eu chegando e fui lá visitar, conhecer onde Chico morou, né, os locais dele. E eu fui logo depois do almoço, e eu estava lá e fui no Centro Espírita, o nome do Centro Espírita lá é Luiz Gonzaga, isso, onde Chico começou, depois ele foi para Belo Horizonte lá. E eu chegando lá, fui no museu, tem um museu, né, e aí o senhor nos recebeu, ele era contemporâneo de Chico, disse, contou como é que era e tal, e disse, você vai lá na biblioteca, aí fui na biblioteca, ela estava recebido pela... Aí ela estava chegando, ela estava recebida pela Célia, a mãe do... a Célia Diniz, pela mãe do menino que morreu. E eu tinha recém assistido o filme, e assim várias e várias vezes, né? Aí assim, como... Eu olhei para ela, assim, como a mãe do Theo. No filme o personagem é Theo, né? Eu não me lembro o nome dele agora. Mas aí eu achei a mãe do Theo. Mas não é o personagem do filme, é a mãe verdadeira. Aí, bom, aquilo me deixou... Eu vivi muito filme porque as histórias são muito impactantes, né? E reais. Tu via personagens da Globo ali, aí a mãe. Aí ela foi lá, ela nos recebeu, estava eu e a minha esposa, e levou, conheci tudo, e lá contou em detalhe toda a história dela, que ela é espírita realmente, e aí onde ela aprofundou os ensinamentos que Chico deu. Eu saí depois conhecer as casas onde Chico morou e tal. Como era um dia que eu não tinha programado, estava fechado. E ela antes ela disse, olha, às 3 horas vai ter palestra aqui, no Luiz Gonzaga. Se eu estiver por aqui ainda. Aí como o tempo foi rápido, né? Nós voltamos para lá, vamos ver a palestra, né? Aí eu entrei no salão, e era um salão pequeno, mais ou menos umas 50 pessoas, e tinha uma mesa comprida, assim, eu estava num banco, e ela falou, lá o Chico trabalhava. Então, para poucos aqui, imaginar, eu estou todo arrepiado aqui, acontece para vocês, que vivemos a doutrina espírita em mesa mediúnica, do que é feito a caridade numa mesa mediúnica, e saber da história do Chico, como a gente já estudou,
e você saber que ele sentou, eu passei no lado da cadeira dele, assim, eu não ousei sentar. Eu botei a mão assim, passei a mão assim na cadeira, e era assim, é aqui que o Chico sentava. Aí eu sentei, assisti uma palestra. Eu contei, me identifiquei com ela contou toda a história, assim, ficou 2 horas contando para nós a história toda. E quando terminou a palestra, ela assim, pessoal, agora tem uma visita aqui de Criciúma, o que era, tá? E me convidou para encerrar a palestra, como vou fazer agora aqui. Eu não tinha nenhuma experiência para isso, né? Então, foi um relato, só que foi difícil para mim, porque fui tomado de emoção. Eu encerrei a palestra aos prantos, porque era natural, né? E eu me lembro que eu comentei com eles, tá, com as pessoas que estavam lá presentes, olha, que Chico Xavier estava para o Brasil, assim como o Vaticano, né, o que representa, tá, que as pessoas que são pessoas simples que estão ali, naquela localidade. E a Célia esteve agora recentemente em Orleans, dando palestra agora aqui, até uma vez, falei para a Estela uma vez de convidá-la para vir aqui. Então, uma pessoa que ela foi voltada, era dentista, acho que o marido dela também era, e voltada à doutrina espírita, e é uma experiência muito boa, tá, exatamente desse sofrimento que a gente tem quando perde gente querido, que vale a pena analisar, estudar, exatamente para a gente achar um pouco de consolo, ou, como falamos aqui nisso, ou consolar alguém fazendo caridade, né? Então, meus irmãos, nós vamos para o encerramento da palestra de hoje, já falamos demais, já tomei, não é, como é que é? Não é o roteiro da casa, mas eu não pude perder essa oportunidade, porque foi um momento ímpar, né, de ir lá em Pedro Leopoldo e conhecer essa história que é verdadeira e está aí para quem quiser ver. Então, vamos agora nos harmonizarmos para o encerramento dos trabalhos da noite de hoje, pedindo a espiritualidade, pelas águas ali postas, que nela possa ser colocado o remédio necessário para cada um que dela fizer uso e de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Pedimos, Senhor, também pelos nomes colocados nas urnas, por nossos entes encarnados e desencarnados. Pedimos a vossa intervenção. Pedimos, Senhor, também por todos aqueles que dormem na rua, que estão abandonados, aos órfãos, aqueles que estão nos hospitais, sejam eles os doentes físicos como seus parentes, aqueles que se encontram nos asilos, aqueles que se encontram nos presídios. Por nós todos, Senhor, pedimos o vosso amparo, a vossa bênção. Que possamos sair daqui praticando a caridade, que nos ajude, Senhor, a praticar o bem sempre, ter o bem como a nossa meta maior, para sermos melhores cada vez mais, assim como São Francisco de Assis nos ensinou. Nesse momento, vamos nos preparar para receber o passe, que é a transição de fluidos cada um de nós agora está recebendo essa bênção divina, tirando de nós todos os miasmas negativos do cotidiano e purificando a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo. Que estejamos receptivos a isso através da elevação da nossa mente ao Pai Maior.
assim, devidamente harmonizado, nós encerramos o trabalho da noite de hoje com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, nós damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje, com a graça de Deus. Tenham todos uma boa noite.